seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que esse tempo que você passa aqui com a gente seja um tempo assim, especial para você, de um encontro mesmo único com um Deus único e um encontro especial com pessoas especiais. Dá uma olhadinha no seu lado, tem alguém especial do seu lado, atrás de você, com certeza, não tem dúvida nenhuma disso. Pois é, a gente acredita que o relacionamento com Deus, ele funciona, em certo sentido, muito parecido com o relacionamento entre pessoas, e principalmente, sim, nessa comparação que eu vou fazer agora, relacionamento entre o cara e a garota, né? A garota e o cara. Nem sempre o namoro começa no primeiro encontro, não é mesmo? Às vezes você precisa de mais um, dois, três, quatro. As meninas mais complicadinhas, mais dificultosas, né? Elas vão estendendo esse negócio. E aí depois o menino revida, né? Que aí ela fica querendo casar e ele fala 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É o troco, gente. Vocês entenderam isso ainda, né? Que os homens estão dando troco em você. Então, nem sempre o relacionamento começa no primeiro encontro, não é mesmo? E a gente sabe disso, que se você estiver aqui a primeira vez, a gente sabe que não necessariamente você vai começar um relacionamento com Deus hoje. O nosso desejo é que você comece o mais cedo possível, porque o que Deus tem para a sua vida é a melhor vida que você pode viver. Mas a gente sabe, então, por isso nós chamamos este tempo aqui de encontro. Porque nós acreditamos que você pode vir no primeiro, mesmo que você não comece um relacionamento com Deus, pelo menos a gente deseja que você se interesse por mais um encontro, mais um encontro, mais um encontro. E quem sabe daqui a pouco você está como a gente, amando a Deus e sentindo o amor de Deus sobre a sua vida. É o desejo do nosso coração. E hoje eu quero conversar com vocês, estendendo um pouquinho o que a gente falou lá nos dias do Refil, no final de semana passado, compartilhando com quem não esteve, para você entrar um pouco nesse universo. Você viu as pessoas de camisetas aí, com as camisetas parecidas, umas azuis como a minha, outras amarelas como a do Silas. Fica em pé aí, Silas. Dá uma modelada aí pra galera, ó. Gente! Solteiro à procura. Então, se você quiser adquirir uma camiseta dessa, essa aqui é a marca do PG. Se você não sabe o que é PG, é a abreviação de pequeno grupo. Nós queremos que todos os jovens que chegam aqui encontrem um pequeno grupo para se relacionar, porque a gente acha que é muito mais fácil você ter amigos, criar vínculos mesmo assim, significativos para a sua vida através de um pequeno grupo. Quantos aqui estão em um pequeno grupo? Levanta a mão aí para a gente ver. Olha só, tem bastante gente já em pequeno grupo, mas tem bastante gente que ainda não está em pequeno grupo. Então, se você não está, hoje é um dia que você pode encontrar um pequeno grupo para você fazer parte. Ou se você tem vontade até de formar um pequeno grupo, você já fez parte de pequeno grupo, já tem essa experiência. Você fala assim, poxa, pastor, eu quero formar um pequeno grupo com a galera assim e tal. Meu horário é difícil, eu estudo até tarde, eu quero formar um pequeno grupo de meia-noite às 2 da manhã, com a galera assim, super alternativa e tal. Beleza, vamos fazer. Pequeno grupo não tem hora, não tem dia, qualquer dia é dia, qualquer hora é hora. O importante é vocês estarem reunidos com amigos, desfrutando do relacionamento que Deus pode proporcionar entre nós. E a marca desses pequenos grupos é esse sofá. Esse sofá, a gente está lançando a campanha, no Refil a gente lançou a campanha do sofá amarelo com o vídeo. Hoje, infelizmente, a gente não pôde passar o vídeo, mas a partir da próxima semana vocês vão começar a acompanhar a campanha do PG, a campanha do Sofá Amarelo. Vocês vão ver testemunhos de pessoas que já fazem parte do pequeno grupo. Vai ser muito legal, muito especial. Isso tudo para te motivar a fazer parte ou a criar o seu pequeno grupo. E lá no Refil, a gente falou sobre esse relacionamento interpessoal que é tão importante para o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus não é só diretamente você e Deus, eu e Deus, mas também passa pelo outro. E quando esse relacionamento com o outro é bom, facilita muita coisa no nosso relacionamento com Deus. E nós falamos sobre isso lá nos dias de Refil. Nós falamos sobre a intimidade. Quando nós somos íntimos de Deus, o efeito dessa intimidade com Deus é que nós somos pessoas disponíveis a outras pessoas. E através da disponibilidade que nós temos com outras pessoas, essas outras pessoas conhecem a Deus. Através da intimidade que nós temos com Deus e da disponibilidade que nós temos com o outro. E nós vimos a história de João Batista, que João Batista apontava para Jesus e dizia
Este aí é o Salvador do mundo. Este é aquele que veio salvar o mundo. E a história do Evangelho conta que João apontou para Jesus algumas vezes, dizendo quem era Jesus. Sabe o que aconteceu? Os discípulos de João tornaram-se discípulos de Jesus. E a gente acredita que quando nós temos um relacionamento com Jesus, quando nós conhecemos a Jesus mais e mais, o efeito de conhecermos a Jesus é que nós fazemos Jesus conhecido, como João Batista. As pessoas se achegam a nós e ao invés de conhecerem somente quem somos, elas conhecem quem Deus é em nós, quem Jesus Cristo é em nós. Nós falamos sobre isso lá no primeiro encontro. No segundo encontro nós falamos sobre unidade, sobre o que acontece quando pessoas vivem a verdadeira unidade. E uma das coisas importantes que nós falamos lá é que unidade não é uniformidade. Unidade não é todo mundo igualzinho, todo mundo do mesmo jeitinho. Já pensou todo mundo igual a mim? Que coisa bizarra, né? As meninas barbudas. Ia ser uma coisa muito ruim. Então, as pessoas, quando Deus nos chama para a unidade, quando a Bíblia fala para a gente que Deus quer que nós vivamos assim, unidade, Ele não está falando que é todo mundo igual, robozinho, aquele, né, todo mundo uniformizado, não é isso. Ele está falando sobre na diversidade de quem somos, os nossos dons, os nossos talentos, nosso jeito de ser, nossa cor da pele, do cabelo e tal. Na diversidade de quem nós somos, nós encontrarmos um meio de nos encaixarmos como peças de um grande quebra-cabeça que revela uma imagem completa. Nós falamos sobre isso e nós aprendemos lá que nesse meio onde há a verdadeira unidade, Deus estabelece vida e vida para sempre. Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus motiva, Deus traz alegria quando nós conseguimos desfrutar dessa unidade. No último dia, nós começamos falando sobre esta unidade e muitos compartilharam a importância que alguém deste meio aqui teve na sua vida. Nós tivemos testemunhos assim, de momentos difíceis da nossa vida em que pessoas próximas a nós interferiram na nossa vida e fizeram uma grande diferença para nós. Eu contei uma experiência pessoal e outras pessoas contaram. Foi um momento muito emocionante, muito gostoso. E nós vimos que o efeito de andarmos juntos, o efeito de vivermos esta unidade, de sermos o que a Bíblia chama de corpo, quando nós vivemos isso, o efeito disso é que nós começamos a influenciar as pessoas de fora. As pessoas fora do nosso contexto começam a sentir desejo de fazer parte de nós. E quanto mais unidos nós somos, mais abertos nós somos para as pessoas que desejam fazer parte de nós. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre essa questão de fazer parte. Talvez você esteja aqui hoje sentado e você não se sente parte. Você me ouve, você acha legal a ideia, você entendeu a questão da unidade, mas no seu coração você fala, ok, mas eu não me sinto parte disso aqui tudo. Eu venho, nem é o primeiro sábado que eu estou vindo, talvez você esteja vindo já há muitos sábados, ou você vem no domingo na igreja, e ainda você não se sente parte. Fala, ok, mas eu não me sinto parte. Hoje eu quero que você se sinta convidado a fazer parte. Quando eu era adolescente, eu era mais burro do que eu sou hoje. E dentre essas burrices que eu cultivava na minha adolescência, eu achava que eu devia ser amigo só das pessoas que eram parecidas comigo, só das pessoas da igreja. E durante a minha adolescência eu não cultivei muitas amizades na escola. E é uma das coisas que eu mais me arrependo do meu passado, é isso. É não ter cultivado e não ter mantido meus amigos de colégio e de faculdade, quando eu fiz faculdade. Durante a faculdade eu até me relacionei com algumas pessoas e tal, mas não consegui aprofundar, não consegui criar um vínculo permanente com essas pessoas. Porque eu não sei se eu fui ensinado ou se eu mesmo criei essa burrice dentro de mim, de que eu devia me dedicar muito mais às pessoas de dentro da igreja do que de fora da igreja. Puxa, que burrice isso. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, eu faria completamente diferente. E hoje nós vamos olhar para um texto que foi escrito por um dos apóstolos, o apóstolo que mais escreveu. A gente de vez em quando, a gente quase sempre, né, fala dele, porque o problema é que ele falou muito mesmo. Então, sempre que a gente vai trazer alguma coisa, passa por Paulo, porque Paulo escreveu mais do que os outros.
E hoje nós vamos ler algo que Paulo escreveu, algo que Paulo entendeu e desejava que a igreja do tempo dele entendesse. Uma igreja parecida com essa igreja, pessoas que se reuniam regularmente em um determinado lugar, elas se ajuntavam um grande grupo e ali elas cantavam como nós cantamos, elas liam as escrituras que eles tinham acesso naquele tempo, elas compartilhavam, principalmente os que tiveram a experiência de andar pessoalmente com Jesus, compartilhavam uns com os outros as experiências, os ensinamentos que Jesus deixou, e principalmente os apóstolos fizeram isso, e os discípulos dos apóstolos, aqueles que foram treinados pelos apóstolos, faziam isso dentro da igreja, e a igreja ia entendendo os ensinamentos de Jesus e ia vivendo isso. E o apóstolo Paulo escreveu o que nós chamamos de cartas, porque realmente eram cartas. Ele escreveu cartas para essas igrejas. Essas igrejas se espalhavam na região ao redor de Jerusalém, onde a pregação do Evangelho começou, e várias cidades foram se tornando sedes de aglomerações de cristãos, que tradicionalmente nós chamamos de igreja. Mas não necessariamente essas pessoas tinham um templo como nós temos. Às vezes a gente chama igreja achando que igreja é o templo, mas igreja não é o templo. O termo igreja não significa templo. O termo igreja não significa edifício, não tem nada a ver com isso. O termo igreja significa ajuntamento. Pessoas que se reúnem, assembleia, tem a ver com isso. Quando Jesus falou para Pedro sobre igreja e disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava falando de edifício, de castelo, de catedral, de nada. Ele estava falando de pessoas. Pessoas que iam se juntar ao redor dos ensinamentos que ele deixou para Pedro e para os outros discípulos e apóstolos passarem para as outras pessoas. E isso começou a acontecer no passado. Eles começaram a pregar e nas cidades diferentes começaram a se aglomerar pessoas. E hoje nós vamos olhar para uma carta que foi escrita para este pessoal que se converteu em uma cidade chamada Corinto. A primeira carta aos Coríntios. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir na primeira carta aos Coríntios. Não é Coríntias, tá bom? Coríntios, ok? Foi sem graça, mas tudo bem, eu não podia perder essa chance. Primeiro aos Coríntios. Coríntios são as pessoas que viviam na cidade de Corinto. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito interessante. Era uma cidade onde as coisas aconteciam. As melhores baladas aconteciam em Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade rica, porque ela era portuária. Então, naquele tempo, as embarcações paravam. Corinto era passagem de negociações, e as embarcações paravam ali, os negociantes faziam seus negócios ali, vendiam coisas, trocavam coisas, e a cidade era muito movimentada, tanto economicamente quanto culturalmente, porque as pessoas vinham de várias regiões diferentes pelo mar Mediterrâneo, as pessoas vinham de vários lugares diferentes, vinham gregos, vinham celtas, pessoas de toda origem cultural, religiosa, étnica, pessoas passavam por ali. E muitas pessoas ficavam ali, começavam a fazer a sua vida. Uma dinâmica parecida com o que acontece em grandes metrópoles no mundo, né? As pessoas viajam para lá e acabam descobrindo como é bom e tal, a dinâmica da cidade acaba ficando, né? E desenvolvendo a vida lá e tal, e fazendo a vida por lá. Corinto era assim. Então tinha gente de tudo quanto é tipo. Gente de cabelo grande, cabelo curto, tatuagem, sem tatuagem. Gente que era grego, romano, gente que era judeu, escravo, livre. Tinha gente de tudo quanto é tipo. E acontece que os apóstolos começaram a ensinar as coisas a respeito de Jesus, pregar a respeito de Jesus, e as pessoas de todos os tipos começaram a se interessar pela pregação a respeito de Jesus, e elas começaram a se converter ao cristianismo. Os gregos começaram a deixar suas filosofias, os romanos deixando seus deuses, os judeus deixando sua tradição religiosa, escravos se convertendo, senhores de escravos se convertendo. Todo tipo de gente começou a se ajuntar e formar a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha todo tipo de gente, escravo, livre, grego, judeu, romano, todo tipo de gente. Rico, pobre, todo tipo de gente se reunia na igreja de Corinto.
E então o apóstolo Paulo escreve 2 cartas para essa igreja. A primeira carta é uma carta bem difícil, ele trata de temas bem difíceis, porque com tanta diversidade dentro da igreja e as pessoas se convertendo de maneira tão rápida, muitos não entendiam que algumas práticas que eles tinham no passado não eram boas. Eles precisavam repensar essas práticas e mudar. Mas muitos não tiveram tempo ainda de entender este processo de amadurecimento, de compreensão e de mudança. E aí alguns traziam tradições fora do contexto cristão, muitas tradições contrárias aos ensinamentos de Jesus, e eles começaram a experimentar no contexto da igreja. E por isso era necessário que o apóstolo Paulo escrevesse algumas coisas para aquelas pessoas, para dizer, peraí. Calma, galera, calma. Não é assim que funciona. Agora que vocês são cristãos, agora que vocês pertencem a Jesus, agora que vocês têm a Jesus Cristo como Senhor, vocês declaram isso e vocês querem entrar numa coerência com o que Jesus deixou para nós como ensinamentos, como proposições para a nossa vida, vocês precisam entender que algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas precisam mudar. E dentre elas, o apóstolo Paulo falou sobre questões sexuais, o apóstolo Paulo falou sobre casamento, o apóstolo Paulo falou sobre comida, o apóstolo Paulo falou sobre várias coisas. E dentre essas coisas, o apóstolo Paulo falou sobre unidade. O que era unidade? Imagina, num contexto em que pessoas vinham de tudo quanto é lugar, de todas as culturas diferentes, etnias diferentes. É um tema importante ou não é? É importante. Porque naquele meio existia escravo e existia livre. Existia mulher e existia homem. Hoje, você fala assim, é óbvio que existia mulher e existia homem, pastor. Todo lugar é assim, né? Mas deixa eu te falar, naquela cultura, essa diferença entre homem e mulher era muito maior do que é hoje. Naquela cultura, mulher era quase nada. Era só uma propriedade de alguém, a escrava de alguém ou a esposa de alguém. Mas ser esposa de alguém não significava muita coisa. Significava só que ela ia ter filhos e de preferência homens. Só isso que significava. Então tinha homens, tinha mulheres. E o apóstolo Paulo precisava dizer para essas pessoas que a dinâmica social, no contexto cristão, ela era radicalmente diferente do contexto fora do cristianismo. Ele precisava ensinar para as pessoas que eram seguidoras de Jesus, as pessoas que eram discípulos de Jesus, elas não olhavam mais o outro da mesma maneira que olhavam antes de serem discípulos de Jesus. Porque o olhar que Jesus tem sobre nós, sobre cada um de nós, é completamente diferente do olhar que qualquer pessoa tem a respeito de nós. E ele me ensinou a olharmos uns aos outros da mesma maneira que ele olhou. Eu estou usando outro verbo, mas ele disse, amem uns aos outros como eu os amei. Jesus deixou os ensinamentos para os discípulos, e os discípulos estavam ansiosos para pregar isso, porque isso era fantástico. As pessoas ficavam em êxtase com esses ensinamentos. Imagine um escravo ouvir que naquele contexto agora, ele era visto por Deus da mesma maneira que era visto, da mesma maneira que devia ser visto pelo seu Senhor, como alguém de grande valor. Num contexto, por exemplo, no Império Romano, o Deus era o imperador. Então todo o romano olhava para o imperador como alguém infinitamente superior a ele. E as pessoas que estavam próximas, nas rodas mais próximas ao imperador, ao poder daquele tempo, eram pessoas que obviamente se viam inferiores ao imperador, mas superiores à maioria das outras pessoas. E assim sucessivamente, formavam-se espécies de castas de pessoas, onde umas oficialmente eram melhores e mais importantes e mais valiosas do que as outras. Existem culturas que até hoje mantêm essa relação. Se você ler um pouco, assistir qualquer documentáriozinho sobre a Índia, você vai ver as castas, tantas castas que existem na Índia. De pessoas que oficialmente valem menos do que outras. Pessoas que valem mais do que outras. Acontece que no meio cristão, isso não existe.
A mulher não vale menos que o homem não vale mais que a mulher. O branco não vale mais que o negro, nem o negro vale mais do que o branco. O cabeludo e barbudo não vale menos do que o barbeado e bonitinho. Não existe isso. Todos são iguais. E o apóstolo Paulo e os outros apóstolos eles tinham ansiedade de ensinar isso para as pessoas. E as pessoas também, quando ouviam isso, tinham ansiedade de ouvir mais, aprender mais e viver mais a respeito disso. E era desafiador isso. E nós vamos olhar para um momento em que o apóstolo Paulo escreve tratando exatamente disso. Unidade num ambiente onde não existia unidade. Onde unidade era uma coisa nova, era um conceito. O que é unidade? Então o apóstolo Paulo, para facilitar para essas pessoas, ele usa uma metáfora. A metáfora do corpo. O corpo. Olha para o seu corpo. Dá uma olhadinha para o seu corpo. Olha aí. Um corpo, vários pontos diferentes, não é isso? Antes de nós entrarmos no texto, você recebeu um pacotinho. Esse pacotinho é um tanto enigmático, porque ele tem bolinhas e uma colher. Nós não vamos fazer uma gincana, fique tranquilo. E essas bolinhas não são balinhas, pelo amor de Deus. Ok? O rapaz ali pegou a bolinha e ficou chupando, ver se tinha gosto. Não tem gosto, é miçanga isso, ok? Então, abra a sua bolinha. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui que eu vou tentar ser rápido. Se você está com a sua bolinha é amarela, suas bolinhas são amarelas, você vai levantar e você vai jogar as suas bolinhas amarelas aqui dentro deste vaso, deste lindo vaso de vidro aqui. Então pode vir, você que tem bolinhas amarelas. Obrigado por acender a luz. Vem aqui e põe as bolinhas amarelas, sem deixar cair no chão. Alguns não ganharam saquinho, ganharam copinho, não tem problema, é a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas é a mesma função. Bom, muito bom. Legal. Ó, não perde a colher, que essa colher é importante. Muito legal, muito legal. Vamos lá, amarelinhos. Amarelinhos, amarelinhos. São muitos amarelinhos. Não joga fora a sua colher. Se você jogar fora a sua colher, você vai se arrepender amargamente por isso. Uau! Alguém ganhou mais bolinhas do que os outros. Mas nem por isso ela é melhor do que os outros. Muito bom, se você está com uma bolinha roxa, venha com a sua bolinha roxa. E despeje a sua bolinha roxa sobre as bolinhas amarelas. Lembrando, poupe a sua colher. Bolinhas roxas, bolinhas roxas. Roxas, roxas. Vai, super-homem! Yeah! Mais alguém com bolinhas roxas? Lá vem a moça gulosa, com mais bolinha do que todo mundo. O Salatiel até ficou sem graça de jogar as dele. Uns com tanto, uns contam um pouco, né? Mas a Bíblia diz que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Viu? Próxima bolinha, a bolinha rosa. Pedro. Pedro. Eu queria dizer que as cores foram selecionadas e dadas às pessoas que encaixam-se com a personalidade da cor. Então você ganhou rosa, cara. Vamos repensar aí, né? Ou não, né? De repente é o que você quer, né? Rosa. Você é livre, né? Para escolher o que você quiser. Ok, os rosas. Cadê a moça que tem muitas? O Batman... o super-homem de novo. Vamos lá. Você que tem uma bolinha amarela. Não, laranja, desculpa. Você que tem a bolinha laranja. Vem aqui participar. Seu momento laranja agora. Esse é o momento
laranja. Gracinha. Fica bonitinho. Ó, fica a dica aí, né, para um objeto decorativo para sua casa, ó. Você compra muitas miçangas e... Coisa linda. Muito bom, muito bom, muito bom. Super-Homem, por favor, despeje. Batman, sua vez. Dá para não derrubar aí, hein, Batman. Aê, esse é o Batman. Maria Gadu, obrigado. A última cor é a sua cor. A cor azul. Você que está com azul, pronuncie-se. Defenda a sua causa. Azul. Isso é azul, gente? Eu sou daltônico. Para mim isso é verde. É azul. É azul esverdeado. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bem. Tu pegou todas as cores, cara. É um cara muito participativo. Cara, não desperdice essa colher, cara. Muito bom, muito bom. Ok, cadê a moça que tem muitas? Pode pôr, Leão, não fica sem graça, não. Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei, cara. Agora, porque vocês estão me ajudando nessa dinâmica, porque vocês foram muito dedicados, vocês vão ganhar um presente agora. E enquanto você estiver me ouvindo, você vai poder saborear uma deliciosa sobremesa chamada nuvem de morango. Então, é gratuito, pode pegar, não vai ter ninguém com máquina de cartão lá fora esperando você, fica tranquilo, tá bom? Palmas para Micaela, que fez esses docinhos para todos vocês. Muito bom, eu espero que o pessoal que marca o tempo da minha mensagem seja mais generoso comigo do que de costume. Se não, ó, se vocês não forem generosos, eu vou vetar a nuvem de morango para vocês, tá? Pode para todo mundo, menos para vocês. Hã? Eu acho que dá para virar de uma vez só, acho que vai dar. Pode meter a mão assim e tal. Não tem problema não. Muito bom! Não, obrigado, agora não vai ser muito conveniente eu comer isso. Obrigado, querido. Guarda a minha aí, guarda o meu. Eu vou ficar com aquele negócio na garganta, assim, com a voz de gás hélio, sabe como é? Porque vai ficar aquele açúcar grudado na garganta. Ok, nós vamos agora entrar no texto. Não se preocupe, tem para todo mundo, vai chegar para você, não fique ansioso, preste atenção em mim, porque a batalha agora é grande. Lutar contra a nuvem de morango é quase uma injustiça para comigo. Mas foi eu mesmo que inventei essa ideia, então bem feito para mim. Ok, olha aqui este vaso com todas as cores que vocês despejaram. Você consegue visualizar as camadas de cores, não consegue? E você sabe que a primeira cor, a amarela, ela não está em contato com a última cor, a azul, ok? Vamos dizer que é azul. Elas estão todas no mesmo vaso, elas estão todas aí participando dessa composição, mas não necessariamente todas estão em contato umas com as outras. E mais, se você olhar para esse vaso, você vê que existe uma separação nas cores. Então este vaso não é tão homogêneo. Se fosse uma cor só, seria homogêneo, tudo azul. Aí você ia ver só uma formação azul. Mas como são várias cores, você vê uma formação azul, uma laranja, uma roxa, uma rosa e uma amarela. Ok? Beleza, vamos deixar esse vaso aí agora um pouco de lado. Daqui a pouco a gente vai pensar sobre ele novamente, ok?
vamos para o texto que o apóstolo Paulo escreveu, cujo tema central é unidade. Alguém falou nuvem de morango. Não, unidade. Tira isso da sua cabeça, cara. O tema central que o apóstolo Paulo falou nesse texto que vamos olhar agora é unidade. E ele diz assim, ele faz uma metáfora, ele está comparando essa unidade com a dinâmica de um corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mãos, pés, joelho, orelha, nariz, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ele está dizendo para as pessoas, assim como o corpo, você olha para o corpo e tem partes diferentes, tem orelha, tem nariz, tem cabelo, tem boca, queixo, braços. Assim como tem partes diferentes, eles sendo diferentes formam uma coisa só chamada corpo. E para vocês, ele está dizendo para pessoas que tinham acabado de se converter. Lembra da história que eu contei para vocês? Ele está dizendo para essas pessoas, da mesma forma que acontece no corpo, acontece na dinâmica, no relacionamento de uma comunidade com Cristo. Assim também é com respeito a Cristo. Olha o que ele diz. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Em um só corpo, todos nós, nas diferenças que temos, nas peculiaridades que temos, especificamente nos nossos dons, talentos, ideias, valores, nas diferenças que temos, todos nós somos um só corpo porque fomos batizados em um único Espírito. Então, para ser mais claro, olha o que ele diz assim, quer judeus, aí os judeus, presente. Aí tem um grupo de judeus, os azuis, sei lá, os laranjas, judeus. Quer gregos, onde estão os gregos? Os gregos estão aqui, né? Todos com o vestidinho branco e o ramo na orelha, né? Onde estão os judeus? Aí os homens fazem isso. Essa foi sem graça. Quer escravos, onde estão os escravos? Os escravos meio tímidos, assim, não posso falar muito, porque senão, né? Sabe, chega em casa, né? O couro come. Os escravos, o Silas fez gracinha aqui? Eu perdi. Tá, é porque ele é negro, é isso? Entendi. Foi tão boa quanto as minhas. Parabéns. Então, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Onde estão os livres? Aqui estão os livres. Então, o apóstolo Paulo está falando, todos vocês, desculpa, todos vocês, nas peculiaridades de vocês, nas identidades de vocês, vocês foram chamados para viver como um só corpo. Vocês são diferentes, mas vocês fazem parte de um só corpo, um só movimento. Uma só coisa. E ele segue dizendo, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, agora, quando você está em Jesus, você não olha mais para o outro como melhor do que você não olha mais para o outro como pior do que você, porque vocês são diferentes. Não. Você só olha para o outro como diferente de você. E mais, você fica feliz porque tem pessoas diferentes de você se unindo à mesma causa que a sua. Sabe por quê? Porque aí a causa pode ser repassada, reproduzida, amplificada das mais diferentes formas. Isso é bom. É bom que pessoas diferentes, de origens diferentes, de identidades diferentes, estejam se unindo por uma mesma causa, porque essa causa poderá ser propagada, amplificada de maneiras diferentes, para pessoas diferentes, em lugares diferentes. Ela terá muito mais alcance. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês são diferentes, livres, escravos, judeus, gregos, mas vocês agora, ao mesmo tempo que são diferentes, são iguais. Ao mesmo tempo que cada um tem a sua característica, vocês agora são chamados pelo mesmo Deus para viverem dentro da mesma causa, do mesmo motivo para se viver. Então hoje, quem está com o celular na mão, não se preocupe, você não será repreendido porque você está com o celular.
Você pode usar o seu WhatsApp, você pode usar o seu Twitter, você pode usar o seu Facebook para participar conosco desta mensagem. Você vai me ajudar a pregar para pessoas que são diferentes de nós, começando porque não estão aqui. Então elas já são diferentes porque não estão no sábado aqui. Elas estão fazendo outra coisa, mas elas podem receber o que nós estamos aprendendo aqui, recebendo aqui. Você pode compartilhar no seu Twitter, no seu Facebook, a primeira frase da noite. Aí você põe hashtag, todo mundo sabe o que é hashtag, hashtag Connect. Então a primeira coisa que você pode absorver hoje do apóstolo Paulo ensinando é que quanto melhor for o meu relacionamento com Jesus, mais eu percebo que não sou melhor que ninguém. Quanto mais próximo eu ando de Jesus, mais eu entendo que eu não sou melhor do que aquele que está do meu lado. Eu apenas sou diferente. Meu cabelo é diferente, a cor do meu olho é diferente, meus talentos são diferentes, minha cultura é diferente, meu acesso à cultura foi diferente ou é diferente ainda. Mas essa diferença não me torna melhor do que ele, nem pior do que ele. Essa diferença enriquece o que nós somos. Juntos. Ela torna o que nós somos muito mais interessante do que poderia ser se todos nós tivéssemos a mesma cultura, as mesmas ideias, as mesmas roupas, o mesmo cabelo. É muito mais interessante sermos diferentes. E quando nós andamos com Jesus, nós gostamos disso, de ver pessoas diferentes se unindo à mesma causa, ao mesmo motivo. O apóstolo Paulo continua dizendo para essas pessoas, olha só. O corpo, veja, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Ok? Então, aquela história da família Adams, aquilo ali não existe, tá bom? Aquilo não é possível, uma mão andar sozinha pela casa, certo? Aquilo não é possível, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não acreditem em família Adams, é o que ele está dizendo, certo? Aquilo é ficção. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Pode seguir. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo para as pessoas que se sentiam menos do que as outras. Num grupo tão diverso, que vinha de tantos lugares diferentes, o apóstolo Paulo estava cuidando de todos. Estava querendo dizer algo específico a todas aquelas pessoas. E dentre aquelas pessoas, existiam pessoas que se sentiam menos do que as outras. Provavelmente e evidentemente os escravos, por exemplo. Os escravos olhavam para os livres e falavam, eles são melhores do que nós. Porque eles cresceram dentro desse contexto. Eles foram ensinados desde criança que eles eram piores do que a maioria das outras pessoas. No máximo, eles poderiam ser igual a um outro escravo. No máximo. Mas melhor do que alguém, não. Nunca poderia ser. Você é um escravo. Você é o pior tipo de gente que existe na nossa sociedade. É você. Você é um escravo. E essas pessoas entraram para o movimento de Jesus. Elas se tornaram seguidores de Jesus. Mas mesmo se tornando seguidores de Jesus, eles ainda precisavam entender muitas coisas. E uma das coisas que eles precisavam entender é que quando nós vivemos num ambiente em que nós somos seguidores de Jesus, estamos rodeados por seguidores de Jesus, nós não somos mais piores do que ninguém. Mas não é mais pior, tá? Vocês entenderam? Não foi um erro de português. Nós não somos piores do que ninguém. E ele está dizendo, olha, você pode dizer, se eu não sou... Às vezes, na igreja acontece às vezes isso, né? Se eu não canto bem, então eu não sirvo. Se eu não toco bem, então eu não sirvo. Se eu não faço isso, se eu não sei tirar fotografia bem, se eu não sei fazer aquilo bem, então eu não sirvo para estar neste ministério. Não! Está errado! Você tem as suas potencialidades. Fala assim, eu não sei fazer nuvem de morango, então eu não sirvo. Lógico que você serve. Eu ajudei a fazer a nuvem de morango lá no acampamento. Eu! E olha, não caiu nenhum cabelo dentro da nuvem de morango. Isso é um milagre. Você pode ajudar, você pode usar o que você tem, não importa. Você não é pior do que ninguém. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Você continua fazendo parte do corpo. Você não é mão. Você é outra coisa, mas você faz parte do corpo. Olha o que ele diz de novo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, imagina,
Eu adoro o apóstolo Paulo. Se todo o corpo fosse olho, imagina as pessoas lendo a carta e imaginando. Teve uma propaganda na época da Coca-Cola Zero que era assim. Quantos lembram dessa propaganda? Tinha um olho, uma língua, era horrível essa propaganda. Aí a língua tentava sentir o gosto, entende esse negócio? E era uma bagunça aquilo. E é mais ou menos a ideia que se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa, o que seria das outras coisas que precisam ser feitas? Se todo mundo na igreja fosse músico, quem ia fazer nuvem de morango, gente? Vamos seguir. De fato, sabe o que Deus fez? Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus fez você do jeito que você é e trouxe você hoje para este lugar porque Deus quer usar você com as suas qualidades, com as suas competências, para que a maneira de fazê-lo conhecido se torne mais interessante do que sem você. Se você estiver nisso, o jeito da gente fazer Jesus conhecido vai se tornar muito, muito, muito mais interessante do que sem você. Porque Deus fez você desse jeito, para você desse jeito enriquecer o corpo de Cristo. Veja, essa mensagem que Paulo escreveu, ele escreveu para a igreja, para cristãos. Aí você está sentado aqui, você não é um cristão. Aí você pensa, poxa, mas aí, como é que faz? Você está tendo uma chance especialíssima de entender o que a Bíblia, que é o livro que nós cristãos cremos, que é a palavra de Deus para nós, o que a Bíblia diz que como a Bíblia diz que nós cristãos devemos nos comportar, devemos agir, devemos considerar pessoas, nos relacionar com essas pessoas. Então, olha que grande chance você está tendo. Se você tiver um amigo cristão, você agora está aprendendo algo que você pode cobrar dele. Fala assim, ei, cara, você é cristão, você não devia fazer assim. Você não devia tratar essa pessoa desse jeito. Você não devia agir como se você fosse melhor do que alguém, cara. Você é cristão. Cristão não combina com isso. Porque Jesus não combina com isso. Mas tem uma outra coisa boa se você não é um cristão. É que você pode se tornar um com a gente e fazer parte desse corpo, se você ainda não se sente parte disso. Se você está aqui hoje, eu creio que você está aqui porque Deus tem um plano para você, dentro desse movimento, desse corpo. E deixa eu dizer outra coisa. Mesmo que você, hoje, não saia daqui crendo, do jeito que eu creio, ainda assim você pode fazer parte desse movimento. Estamos abertos para você. Você pode andar com a gente, você pode ajudar a gente no que você souber fazer. Se é bom em alguma coisa, ajuda a gente. Não importa. A gente quer você junto da gente, do jeito que você é. O convite de Jesus sempre foi assim, me siga. O convite de Jesus nunca foi, dá uma mudada aí e tal, corta o cabelo, tira umas tatuagens e faz uns negócios aí, depois você me segue. Não. Jesus me segue. Se você me seguir, você vai mudar. A única vez que Jesus colocou não foi uma condição, mas um desafio para aquele que iria segui-lo, foi para o jovem rico. Mas é porque aquilo ali é um caso à parte. É um caso diferente. Hoje eu não vou falar sobre isso. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, hoje, prepare o seu celular novamente, o seu tablet novamente e vamos tuitar, vamos facebookar. O problema da baixa autoestima, da sua baixa autoestima, da minha baixa autoestima, não é o fato de você não gostar de quem você é, mas de você não saber quem você é. A questão a respeito da nossa autoestima não é porque você não gosta de quem você é porque você não descobriu ainda quem você é. Porque não há um ser humano no mundo que tenha sido produzido pelo acaso. Vou repetir. Não há um ser humano no mundo que tenha sido produzido por acaso. Mesmo que ele tenha sido produzido no carnaval, não foi por acaso. Deus, de uma maneira misteriosa, que eu poderia passar uma vida tentando te explicar e não ia conseguir, porque eu mesmo não entendo, mas de uma maneira misteriosa ele tem o controle sobre tudo.
sobre quem nasce e sobre quem morre. E todos os que nascem, todos os que morrem, não nascem e não morrem fora do controle de Deus. Isso pode gerar um monte de perguntas. Eu sei, gera em mim também. Mas, creia nisso, saiba disso. A Bíblia fala que tudo está debaixo do controle de Deus. Então, o segredo para você parar de se comparar com o outro e ver-se pior e ver-se menor, o segredo não é você gostar de quem você é. O segredo é você descobrir quem Deus te fez para ser. Esse é o segredo. E é o que o apóstolo Paulo está falando. Vocês sempre serão diferentes, sempre haverá diferença, sempre haverá pessoas diferentes umas das outras. E a questão é que Deus fez assim. Deus estabeleceu essas diferenças. O que você tem que saber é quem você é, quem Deus te fez, e você descobrindo quem você é e quem Deus te fez, você vai descobrir o que você pode fazer no plano de Deus para o mundo inteiro. Vamos lá, vamos seguir. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Nós íamos olhar pelas ruas e ia ter uma perna andando, um braço andando, um olho rolando, né? Sei lá mais o que. A gente tem que tomar cuidado com as partes que a gente vai falando, né? Senão vai ficando constrangedor. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não haveria corpo, haveria um monte de coisa bizarra andando na rua. Um monte de pedaços. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros diferentes. Mindinho é diferente do anelar, que é diferente do dedo do meio, que é diferente do indicador, que é diferente do polegar. Dedo do meio, é engraçado? Tá bom. São membros diferentes. E até o meu mindinho direito é diferente do meu mindinho esquerdo. O meu mindinho do pé direito é diferente do meu mindinho do pé esquerdo. O dedão do pé direito é diferente do dedão do pé esquerdo, até porque o dedão do pé esquerdo tem micose. E o dedão do pé direito não tem micose. Entende? A unha cai de vez em quando. Brincadeira, não tem isso não. Eu sou higiênico. Então, assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho, agora, o apóstolo Paulo está se voltando para um outro grupo. Primeiramente, ele se voltou para o grupo que tinha problema de autoestima. Que olhava para o lado e falava assim, eu queria ser ele. Eu queria ser barbudo igual ele. O Feijão queria ser barbudo também. É uma tristeza para ele. O Feijão é um rapaz que não tem barba nenhuma. Ele tem zero barba. Só tem umas penuginhas aqui e o bigodinho horroroso. E ele pediu para eu comprar eu vou viajar agora, ele pediu para eu comprar um creme lá fora que faz crescer barba. Imagina que bizarro vai ser isso. Ele passa, ele é negro, né? Então ele passa e nasce uma barba loira lisa. Agora o apóstolo Paulo está se voltando para outras pessoas. Pessoas que, ao contrário, não se viam piores do que as outras, mas se viam melhores do que as outras. Ele está dizendo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Indispensáveis. Para você que é acostumado com a igreja, não sei se você já viu isso, mas tempo atrás, toda vez que a gente ia usar um exemplo assim de uma iniciativa, um trabalho dentro da igreja, que era um trabalho assim que ninguém dava valor, a gente falava assim, às vezes, cara, Deus te chamou assim para você trabalhar na recepção. E aí você falava de um jeito assim para o cara ficar contente com isso. Pô, é recepção, cara, é isso aí que tem para você fazer, pô. Se contenta com isso, cara, é o que você tem condições. Entendeu? Só que, deixa eu dizer uma coisa, para mim, o trabalho de recepção é um dos mais importantes trabalhos que existe na igreja. Você entra, você não sabe o nome do cara que te recebeu, você não sabe que talentos ele tem, se ele é músico, se ele é cozinheiro, se ele é pintor, se ele é humorista, como eu.
Você não sabe que talentos ele tem. Mas ele te recebeu. E eu defendo a ideia de que a pregação, essa pregação que você está me ouvindo dizer aqui, ela começa lá na guarita. Porque faz toda a diferença quando você entra e você vê alguém sorrindo para você na entrada, te dando uma balinha. Mesmo que ela seja meio dura às vezes, mas é uma balinha. Ele te dá uma balinha, ele te dá um sorriso. Quando você chega aqui, tem mais pessoas aqui te recebendo com um colarzinho brilhando, chapéu engraçado, sorrindo para você, querendo te trazer para dentro, mostrando interesse pela sua vida. Você entra nesse lugar muito mais disposto a ouvir o que eu tenho a dizer. Agora, se você entrasse numa igreja onde ninguém sorri para você, onde não tem ninguém te esperando na porta, onde não tem ninguém interessado em você, você senta aqui e fala, ok, vamos lá, né? Vamos ver o que isso vai dar. De repente, o pastor consiga me convencer de alguma coisa, mas eu não estou muito disposto, porque esse lugar não é muito legal. Existe uma pesquisa feita a respeito de shopping center, não de igreja, é shopping center, que comprova que nos primeiros 5 minutos em que nós entramos no shopping center, nós decidimos se nós vamos voltar para aquele shopping ou não. A experiência que você tem nos primeiros 5 minutos dentro do shopping definem se aquele shopping vai ser frequentemente visitado por você ou não. Por isso, os shoppings investem tanto nas entradas, nas fachadas, na entrada do shopping, no acesso pelo estacionamento. Os melhores shoppings, né, investem nisso. Porque essa experiência, os primeiros 5 minutos, define se você vai voltar para aquele shopping ou não. Por isso que quando está muito calor, você entra no shopping e dá aquele alívio, aquele frescor. Porque você fala, entrei no shopping. Meus filhos, quando eles entram no Iguatemi, é uma reação Iguatemi. Quando eles entram no Iguatemi, eles veem aquele corredor liso, brilhante. O Theo sai correndo e manda logo um peixinho assim, ó, tchá! No meio do Iguatemi, de tanta alegria, entendeu? Então, o trabalho da recepção é um trabalho, especialíssimo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aqueles membros do corpo que vocês acham que são os que menos aparecem, aqueles que você não conhece o nome, aqueles que parece que não tem tanto talento assim, ele não sabe tocar nada, ele não prega, ele, sei lá, não aparece demais, mas deixa eu dizer uma coisa, os mais fracos são indispensáveis. O fundamento de uma casa não aparece, mas sem fundamento uma casa nunca vai ser casa. Nunca vai ser casa. Vai construir e vai cair. Mas se tiver bom fundamento, mesmo que o fundamento nunca apareça, a casa vai ficar de pé, vai permanecer. Vamos lá. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E isso, para você que é de igreja, volta lá, para você que é de igreja, isso é um desafio para mim e para você, valorizarmos as pessoas que estão nos auxiliando. Você que é líder na igreja, seja nessa ou em qualquer outro lugar, você que é líder no seu trabalho, você é chefe no seu trabalho, cara, se você quer ser um chefe, um líder que inspira pessoas, valorize essas pessoas. Mostre que você as reconhece, que você as conhece. Uma coisa que eu me dedico muito às pessoas às quais eu lidero, saber da vida delas. Conhecer como está os que são casados, como está o casamento, os que estão namorando, como está o namoro. Como é que está o emprego, como é que está o trabalho, está feliz, não está feliz. Mostrar que essas pessoas são importantes por quem elas são e não pelo que elas fazem. Sabe? Então, aqueles que nós pensamos ser os menos valiosos, nós devemos tratar com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Vamos lá. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira tão especial. Porque já são pessoas que estão em destaque, já são pessoas que têm muitas coisas. Então ele está falando para as pessoas que se achavam melhores do que as outras. Olha, acabou esse tempo. Você não é melhor do que ninguém porque você tem mais dinheiro, porque você tem mais cultura, porque você tem mais talentos. Você não é melhor, você só é diferente. Deus te deu oportunidades diferentes para você usar isso de uma maneira específica dentro desse corpo. Como deu oportunidades e características diferentes a outras pessoas para que elas sejam usadas nas características que ela tem. Eu tenho um amigo, infelizmente ele não convive mais com a gente aqui na igreja, mas um amigo que eu tenho
um carinho especialíssimo por ele. O nome dele é Keu. E o Keu, durante muitos anos, ele foi uma pessoa mal compreendida na igreja. Porque o Keu, ele pinta o cabelo de vermelho. Porque o Keu, ele pinta as unhas de preto. Porque o Keu, ele passa lápis no olho. Porque o Keu, ele sempre anda com a roupa do avesso. Ele nunca veste a roupa do lado estampado. Ele só usa a roupa do avesso. Ele só não usa o sapato do avesso porque não dá, mas o resto é tudo do avesso. O Keu é um cara diferente. E eu falava pro Keu, como é que você é meu amigo, cara? Porque eu uso rosa. E você só usa preto. Aí ele, cara, mas é isso aí, a gente é diferente, né, cara? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa. Ele era assim, ele dava Feliz Natal a qualquer hora do ano. E aí o Keu, ele era um jovem aqui da igreja, que quando eu comecei meu ministério aqui, ele me pediu para todas as quintas de manhã ir no meu gabinete, sabe para quê? Para pedir conselho para mim? Não. Ele ia toda quinta de manhã no meu gabinete orar por mim. Ele pegava ônibus, ia às 9 horas da manhã no meu gabinete, batia na porta, pastor, vim orar por você. Sentava na minha mesa, orava por mim, conversava 15 minutos comigo, pegava o ônibus dele de volta para casa. E ele fez isso durante muito tempo. Mas muitas pessoas excluíam o Keu. Muitas pessoas não entendiam o Keu, queriam o Keu longe. O Keu uma vez fez um colar de unhas dele. Muito bonito o colar. Tinha várias unhas assim, penduradas. Lindo, maravilhoso. É o Keu. O Keu no meu casamento, ele tocou no meu casamento. E ele falou, Felipão, no seu casamento eu vou especial. Eu falei, beleza. E aí ele arrumou um terno especial, um terno preto, que ele não vestiu do avesso nesse dia, veja só. Ele botou uma camisa por dentro branca, aberta assim, e ele conseguiu 2 bonecas, vestindo daquela Polly, uma boneca pequena assim, um pouco maior que a Polly. E ele costurou 2 vestidos pretos para as 2 bonecas. E ele botou as 2 bonecas no bolso do terno. E ele pintou as unhas dele de preto. Quer dizer, ele pintou uma mão de preto, a outra de vermelho. E ele pintou o cabelo dele de vermelho fogo, assim. E ele mesmo fez escova nele. Então, ele parecia a Maria Bethânia saindo do cemitério. Mas para o Keu, aquilo era uma homenagem. E eu me sentia assim. No final do casamento, o irmão da igreja, o irmãozinho querido da igreja. Aqui a gente chama as pessoas assim de irmãozinho, né? Irmãozinho querido da igreja veio falar comigo assim, eu estou indignado. Você não está indignado? Eu falei, não, eu estou casando. Aí eu vou ficar indignado. Você não está indignado? Não, não estou indignado. Como você permite o rapaz subir daquele jeito para tocar no seu casamento? Eu falei, cara, é o Keu. Você queria que ele tivesse como? Uma vez eu cheguei aqui na igreja, o Keu estava todo de branco. Todo de branco. O sapato ele só vestia preto, ok? Ou azul escuro, assim. Sapato branco, calça branca, camisa branca, tudo branco. Eu falei, Keu, o que aconteceu, meu irmão? Ele falou, estou de luto. E é verdade isso, é verdade. Existem pessoas diferentes de você. Você é diferente de pessoas. Algumas são muito diferentes. Outras nem tão diferentes. Mas a diferença não pode nos incomodar. A diferença tem que nos alegrar, nos interessar. Sabe por quê? Porque o Keu, ele conseguia falar de Jesus para os caras que frequentam o cemitério sexta-feira à noite. Ele ia no cemitério sexta-feira à noite. Ele chegava lá com sobretudo preto, com o cabelo daquele jeito, o olho pintado, unha preta. E os caras achavam que ele ia entrar na vibe. Ele chegava lá, ficava olhando os caras fazendo os cultos estranhos lá. E depois ele saía com os caras e começava a falar de Jesus, do amor de Jesus.
para aquelas pessoas. Agora imagina eu chegando de calça jeans, camisa rosa, entendeu? E aí, galera gótica, você já ouviu falar de Jesus? O Keu, ele conseguia alcançar pessoas que não iriam me aceitar. Mas eu, como cristão, mesmo tão diferente do Keu, eu tinha que aceitar o Keu. Porque o Keu era o Keu. Felipe é o Felipe, o Keu é o Keu, o João é o João, a Fernanda é a Fernanda, o Pedro é o Pedro. E Deus fez a gente da maneira que nós somos e nos construiu nossa experiência de vida para chegarmos até um determinado ponto, para que a pregação a respeito de Jesus fosse diversificada e ao mesmo tempo única. E isso é, uau, eu sou apaixonado por isso. Eu sou completamente apaixonado por ver o Evangelho de Jesus pregado de tantas formas diferentes e ainda assim ser o Evangelho de Jesus. E eu quero isso aqui. Eu quero ver isso aqui. Pessoas completamente diferentes de mim, fazendo a mesma coisa que eu faço. Crendo no mesmo Deus que eu creio. Amando, conhecendo a Jesus e tornando Jesus conhecido com a mesma paixão que eu faço na minha vida. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que desta honra tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Agora, no meio de vocês, não existe mais senhor e escravo, existem dois irmãos. Não existe mais mulher e homem, existem dois irmãos. Não existe mais diferença. Vocês são iguais em Deus e ao mesmo tempo diferentes. Vocês são alvo da mesma graça, vocês são alvo do mesmo amor e vocês também são agentes da mesma graça e agentes do mesmo amor nas diferentes maneiras que vocês podem expressar a mesma coisa. Então, a diferença não é motivo para indiferença. Quiser twittar isso? A diferença que eu tenho em relação a você não me dá nenhuma razão para ser indiferente a você. E vice-versa. Vamos terminar assim, ó. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E quando nós experimentamos isso, você que já experimentou isso, você sabe como tudo faz sentido. Quando eu choro e eu vejo alguém chorar comigo pelo meu motivo. Quando eu me alegro e vejo alguém se alegrar comigo pelo meu motivo. Como tudo faz sentido. E o que eu desejo, que eu sei que muitos de nós que estamos aqui, nós desejamos, é que você que ainda não faz parte de nós, você também possa experimentar isso. Quando você estiver sofrendo, ver que nós sofremos com você. E quando você estiver feliz, ver que nós nos alegramos com você. Ora, vocês são corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é parte desse corpo. É membro desse corpo. Juntos somos um só corpo, mas cada um de nós, do jeito que somos, com as coisas que temos, com as características que temos. Então, para terminar, só é parte quem está ligado ao todo. Você não pode ser uma mão andando sozinho na rua. Você não pode ser um olho rolando na calçada. Se você foi criado para ser olho, você precisa estar num corpo, para que você possa fazer esse corpo enxergar. Se você foi criado para ser mão, você precisa estar no corpo para fazer esse corpo segurar. Se você foi criado para ser braço, você precisa estar nesse corpo para fazer esse corpo abraçar. Você precisa ser parte deste movimento, porque você não foi criado para andar por aí solto sozinho. Você foi criado para fazer parte disso. Fazer parte do que Jesus iniciou, do que Jesus começou, do que Jesus deixou para nós. Quero terminar com esse vaso novamente aqui. Nós vemos
que este vaso, ele não é homogêneo. Você vê as cores separadas. Mas ele pode continuar tendo todas as cores e ser mais homogêneo do que ele está agora. E eu vou provar isso para vocês. A Thaís vai me ajudar com mais alguém, não sei. Ela vai me ajudar a provar para vocês que com todas as cores que ele tem, ele pode ser mais homogêneo do que ele é. Os que caíram fora, Jesus vai buscar. Todas as cores que estavam antes estão aí. Mas agora você vê uma coisa muito mais homogênea. Nenhuma cor, o rosa não deixou de ser rosa, o amarelo não deixou de ser amarelo, o azul não deixou de ser azul, o laranja não deixou de ser laranja. Todos continuam com as suas cores específicas, com o seu jeito específico, mas agora misturados uns com os outros, um ao lado do outro, você vê uma coisa homogênea. Antes, o azul não tinha contato com o amarelo. Mas agora, o azul está do lado do amarelo, está do lado do rosa, está do lado do roxo, está do lado do laranja. E isto é o que Deus quer fazer entre nós. Isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Vivemos do lado de pessoas diferentes, mas como iguais. Vivendo o fruto, as consequências de ideias, de histórias diferentes, mas em nome de uma causa única, igual. Conhecer a Jesus, fazer Jesus conhecido. É o que eu desejo para a sua vida.